E se eu contasse pra vocês que os Siths já tiveram um império e não era o império do Palpatine? Olá, meu Sith, minha Sith, meu Jedi e minha Jedi. Como vocês estão? Eu estou ótimo. Eu espero que vocês também estejam. Bem, foi como eu falei no início do vídeo. Vocês sabiam que os Siths já tiveram um império, e eu não estou falando do Império Galáctico do Palpatine? Pois é, eles já tiveram sim. Porém, antes de começar, eu tenho que falar 3 pequenas coisinhas. Primeira coisa, as medidas de tempo em Star Wars são medidas pela Batalha de Yavin, que é como se fosse um AC e DC, que seria antes de Cristo e depois de Cristo. Mas aqui é depois da Batalha de Yavin. Para quem não sabe, a Batalha de Yavin é uma batalha muito marcante no universo de Star Wars. Foi quando foi marcada a primeira vitória dos rebeldes contra o Império Galáctico, que foi na destruição da primeira Estrela da Morte. Tem toda uma explicação do porquê ela virou um marco tão importante no universo, mas isso daí depois eu vou explicar. A segunda coisa é que o universo Star Wars ele é dividido em 2 tipos de galáxias. Tem a galáxia conhecida, que é onde que passa todas as histórias de Star Wars, onde tem os Jedi e tudo mais, passa a história do canon. E tem a parte desconhecida do universo, da galáxia, que seria a parte escura da galáxia, que é basicamente onde ninguém sabe o que tem. É muito pouco explorada, quase ninguém nunca foi lá e quem já foi praticamente nunca voltou. Então é uma parte totalmente esquecida do universo. A terceira coisa é que Star Wars, no universo expandido, que são as HQs, existem 2 universos, que é o Canon e o Legends. O Canon, como o nome diz, é um universo canônico que se passa as histórias que nós conhecemos. E o universo Legends é composto por diversos tipos de histórias. Existem histórias que nunca foram para o Canon, que são basicamente uma releitura das histórias do Canon, ou uma invenção dos fãs do universo. Por exemplo, uma história em que a Leia se torna um Jedi ao invés do Luke, e alguns outros pontos de vista que acontecem no universo Canon, só que eles colocam no Legends. Por exemplo, a opinião sobre alguns Jedi, sobre o Anakin durante a época da República, é diferente da opinião que mostra no Canon. E no Legends eles mostram um pouco mais da personalidade desse Jedi. Tá certo, talvez tenha um pequeno barulhinho aqui no fundo agora, mas só desconsiderar isso. Deixa eu até desligar isso aqui. Como eu ia dizendo, alguns universos do Legends, algumas histórias do Legends já foram parte do Canon, mas por algum motivo, ninguém sabe porquê, elas foram retiradas do Canon e se tornaram Legends. Algumas dessas histórias até, que vão pro Legends, continuam sendo citadas na obra original, no Canon, mas elas nunca são canonizadas. Raramente elas são. Eu acho isso bem triste, na verdade. Uma das histórias do Legends, que surgiu no Legends e que se tornou canônica, é o sobrinho do Luke Skywalker, que é o filho da Leia com o Han Solo. No universo Legends, ele surgiu como um Sith também, ele virou um Sith depois de ter um treinamento, e aí a gente já sabe como é que é o desenrolar da história. É claro que tem um final bem diferente, bem melhor do que o final da saga do Kylo Ren, mas o Kylo Ren foi criado a partir desse personagem. Então muita coisa do Legends acaba indo pro Canon sem ter a assinatura do Legends. Dito isso, nós já podemos começar. A história que eu vou contar do Império Sith, que aconteceu muitos anos atrás, ela é totalmente do Legends. Na verdade, ela não é totalmente do Legends, ela existe agora canonizada no universo Star Wars. Ela foi canonizada em 2017, só que ela tá bem vazia, sabe? Ela não tem muitos detalhes, ela tá bem... Só deram uma passada de pano ali por cima e tudo mais e deixa rolar, sabe? Ela tá bem rasa, bem sem profundidade, sem detalhe, tá bem ruinzinho. Então eu vou contar do Legends, que um dia já foi canon, essa história já foi canônica um dia, mas agora ela virou Legends porque, é como eu disse, ninguém sabe por que eles fazem essas coisas. Para começar, nós temos que começar com as datas. A civilização Sith teve seu início no ano 100.000 antes da Batalha de Yavin, ou seja, muito tempo atrás. Na época, os Siths eles eram apenas humanoides avermelhados, de pele avermelhada, que viviam em um planeta chamado Korriban. Guardem esse nome porque ele vai aparecer mais vezes. Os Siths eram uma raça, e não os Lords da Força, os Lords do lado negro da Força.
Já para estabelecer aqui, os Siths não possuíam nenhum conhecimento sobre a Força até então. Eles não faziam ideia de que ela existia, não faziam ideia de que tinha um lado bom e um lado ruim. Mas, com o tempo, isso vai mudar, como nós já sabemos. Os Siths, o povo Sith, eles viviam de forma muito bárbara, mas estranhamente harmoniosa. Eles guerreavam um com o outro, mas eles, por exemplo, sempre se uniriam caso tivesse alguma coisa ruim acontecendo com o planeta. Era um planeta basicamente de guerra, mas de vez em quando tinha uma pazinha ali estabelecida entre os povos. Os Siths possuíam várias nações, e entre elas estavam praticamente constantemente em guerra, como eu disse, praticamente o tempo inteiro. Em 30.000 antes da Batalha de Yavin, apareceu a primeira grande ameaça aos Sith. O nome deles, dessa raça, eram os Killiks. Eles queriam dominar o planeta. Então, um Sith chamado Adas resolveu unificar todo o planeta para eles enfrentarem os Killiks. O que acontece é que deu certo e que todo mundo nomeou ele como um rei. Ele virou o rei dos Sith e seu reinado foi chamado de Sith-Ari, o novo começo. Ele foi o primeiro imperador Sith em 28.000 antes da Batalha de Yavin. Ou seja, ele virou realmente o imperador Sith de todos os Siths 2.000 anos depois da primeira ameaça. Ou seja, eles ficaram 2.000 anos ali guerreando, eles ficaram mais ou menos 1.000 anos ali guerreando. O Adas foi nomeado rei, e depois que a batalha acabou, ele se tornou um imperador Sith, governando totalmente o planeta deles com um punho de ferro. Ele era um ditador. Seu reino, o reino do rei Adas, teve uma duração de 3 séculos. Em 27.000 antes da Batalha de Yavin, o rei Adas enfrentou a primeira grandíssima ameaça para o Império Sith dele, os Hakata, aliens do Império Infinito. O Império Infinito era um pessoal que era literalmente um império, só que eles andavam pela galáxia dominando planetas. Poderia até fazer um vídeo explicando sobre eles. Os Hakata acharam Korriban e foram para invadir Korriban. Só que eles têm aquele velho papo dos estrangeiros, sabe? Que levam presentes, falam que vêm na amizade, querem fazer paz, querem trocar presentes e tudo mais. Eles ensinaram os Sith a fazerem holocrons, querendo em troca a amizade deles. Os holocrons são tipo... A maior parte deles são como triângulos, pirâmides, que você grava um holograma seu, com sua voz e tudo mais, e qualquer outra pessoa pode pegar esse holocron e ver o que você gravou. Isso virou um método de ensino muito famoso do Sith. Todos os Sith, praticamente depois disso, tinham um holocron, todos os grandes Lords Sith tinham um holocron, e eles gravavam seus ensinamentos dentro deles. Bem, não demorou muito tempo para eles descobrirem que, na verdade, os Hakata não queriam a paz nada. Eles queriam, na verdade, dominar o Sith e o planeta. E então, o Ada, junto com seu exército Sith, lutaram contra os Hakata e conseguiram expulsar a força inimiga do planeta. Mas, como tudo tem um preço, o rei Ada acabou morrendo nesse processo. Após a derrota dos Hakata, os Sith pegaram todos os restos de equipamentos, naves e armas dos Hakata, e então eles deram um salto na evolução de um sistema feudal, bárbaro, direto para a fase espacial, porque agora eles tinham naves, tinham armas tecnológicas e tinham tudo o que eles precisavam. Mas tinha uma coisa que os Hakata tinham, que os Siths não sabiam que existia. Os Hakata possuíam armas imbuídas com o lado negro da força. Então foi aí que os Siths tiveram seu primeiro contato com um dos lados da força. Eles não explicam isso explicitamente, então o que eu vou falar aqui é mais algo que eu penso que deve ser. Quando eles se encontraram com as armas que possuíam a força, todas as coisas imbuídas com a força transmitem a energia da força. A força era inicialmente, tem uma história de como a força se iniciou, mas daí seria um vídeo muito grande para contar, mas a maior parte da centralização da força era uma religião Wookiee, que é a raça do Chewbacca. Os Jedi, eles pegaram essa religião, eles são sensitivos à força e tudo mais. Então,
Basicamente, a parte conhecida do universo sabia muito bem sobre sobre a força. E a parte desconhecida sabia muito pouco. Os Sith já não conheciam nada, mas o primeiro contato deles foi com o lado negro nos objetos. E o lado negro ele tem um grande poder de quando ele está dentro de objetos, ele começa a influenciar as pessoas. Ele ensina para elas certas coisas e ele faz com que a pessoa se torne uma característica do lado negro, se torne corrompida, violenta, agressiva. E eu creio que esse contato com o lado negro do Sith acabou resultando no que vai acontecer nas próximas partes. Ou seja, os Sith eles não sabiam da força, mas eles tiveram contato com o lado negro e o mesmo conseguiu corromper eles. Com as novas armas, os Siths eles começaram a ter ganância, que é totalmente um sintoma do lado negro. Eles começaram a dominar os outros planetas vizinhos, todos os planetas vizinhos perto do planeta deles, perto de Korriban, todos os planetas próximos de Korriban foram dominados pelos Siths, pois eles tinham a ganância e de querer poder, devido aos objetos do lado negro. Então, esse espaço onde os Siths dominaram ficou conhecido como o Espaço Sith, que seria uma parte da galáxia que era dominada pelos Sith. Esse novo império forjado após a morte do Rei Adas, do antigo imperador Punho de Ferro Adas, em 27.000 antes da Batalha de Yavin. Esse novo império foi fundado logo depois da morte do Adas, em 27.000 antes da Batalha de Yavin. Teve pouco tempo de vida, para falar a verdade. Pode parecer que não, mas ele teve. Porque depois da morte do Adas, o povo Sith começou aos poucos se separando e vendo que não tinha mais por que eles estarem juntos, porque o rei que tinha unido eles estava morto. E a ganância do lado negro começou a dominar a mente deles. Com pouco tempo, os Siths tiveram uma guerra civil. Uma guerra civil catastrófica, dominada por um general, que eu esqueci o nome dele, que ele literalmente destruiu Korriban, deixou tudo em ruínas, e o resto dos outros planetas acabaram se matando. Ainda sobraram alguns Siths nos outros planetas, mas o Sith Space, que era aquela região, nunca mais se uniu como era antes. Em 6.900 antes da Batalha de Yavin, os Jedi exilados porque fugiram da Batalha de Corvus, que pode ser um tema para outro vídeo, só deixando aqui de relance, Batalha de Corvus, que foi uma batalha importante para a República, eles acabaram sendo expulsos, exilados da Ordem Jedi, acabaram sendo expulsados da República por terem demonstrado covardia. Eles acabaram encontrando Korriban, eles foram expulsos do universo, da parte deles lá, e eles foram viajando até chegar na parte desconhecida em Korriban. Korriban agora era um mundo desolado, sem construções, apenas ruínas, e totalmente habitado por basicamente primitivos. Mas por algum motivo, esses Jedi renegados sentiram que todos aqueles Sith eram estranhamente fortes, ligados com a força. Todos eles eram sensitivos com a força. Eles não eram fortes, mas eram sensitivos. Eles possuíam uma conexão com a força. E eles poderiam, se fossem treinados, aprender a lidar com a força. E esses Jedi renegados, eles começaram a ser conhecidos como Dark Jedi, que são os Jedi sombrios, e tentaram fazer com que os Siths se subjugassem a eles e obedecessem e dessem todo o conhecimento que os Siths possuíam. Claro, os Sith, eles, apesar de terem perdido tanto conhecimento, eles sabiam que não podiam dar o conhecimento que eles já tinham uma vez, simplesmente assim tão fácil para um pessoal que chegou ali do nada. Então, eles não deram, eles falaram não. Então os Jedi começaram a ameaçar os Sith, começaram a matar Sith e tudo mais. Os Jedi sempre foram uma força ditadora da galáxia. Eu não sei porque que o pessoal acha eles bonzinhos. E principalmente esse daí. Esse daí já estavam bem mais pro lado negro, então não tem tanto. Então já era esperado. Bem, os Jedi utilizaram a força algumas vezes. Quando eles utilizaram a força, os Siths simplesmente ficaram impressionados, pois eles nunca tinham visto coisas como essa.
E então, nesse exato momento, eles começaram a considerar esses Jedi como deuses. E eles começaram a governar o planeta de Korriban. Durante os próximos 2000 anos, os Jedi comandaram os Sith. E agora, a palavra Sith tinha outro significado. Ela não era apenas para os habitantes nativos de Korriban. Ela era tanto para esses habitantes quanto para os Jedi. Logo, os Jedi começaram a se chamar de Sith. E aí que começou a origem da palavra Sith como nós conhecemos. Com o tempo, os Sith começaram a ficar mais parecidos com humanos normais, ao invés de terem pele avermelhada, dependendo já com a mistura das outras raças que eles haviam dominado. Eles agora estavam mais humanos e outras raças do que aquela pele avermelhada lá no começo de tudo. Eles já não eram mais parecidos com aquilo, eles já eram totalmente diferentes. Essa nova raça que surgiu agora com os Jedi sombrios, se tornaram muito sensitivos à força. Eles já eram sensitivos por serem os Sith, mas eles se tornaram ainda mais sensitivos à força com essa mistura do Jedi. Assim, criou-se um exército Sith, que foi dividido em vários escalões. Agora, o termo Rei Sith tinha sido substituído, porque agora existia apenas o Sith Lord, que são os Lords Siths. Os Lords Siths, eles são nada mais e nada menos do que todos os Sith que possuíam sensação, que eram sensitivos à força e possuíam um sabre de luz. Ou seja, foi aí que começou a origem dos nossos Sith, os Sith que nós conhecemos. Os Jedi caídos, revoltados com a República por terem abandonado eles, simplesmente falaram que estava na hora de voltar. Eles tinham que voltar e bater nos Jedi e acabar com os Jedi, basicamente. Então os Sith traçaram um caminho de volta pelos que os Jedi fizeram e chegaram até a República. Eles chegaram até o universo conhecido, chegaram até a República e se iniciou o primeiro confronto do Jedi contra os Sith. Os Sith eram poderosos, mas não eram tanto quanto os Jedi. Sem contar que não tinha um número tão grande quanto o número de Jedi que existia. Pra você ter noção, o número de Sith sempre foi menor do que os Jedi. Os Jedi sempre tiveram um número gigantesco e os Sith sempre tiveram um número menor do que esse. Nessa época existiam muitos Sith, mas mesmo assim eles não eram páreos. Eles não conseguiram voltar, foram derrotados, porém não levaram todos os Sith. Então foi nesse dia em diante que os Jedi tomaram conhecimento sobre usuários do lado negro da força. Até então não existia nenhum registro sobre isso. Ou se existia, eram apenas um ou outro, mas eles nunca tinham visto uma força tão grande quanto os Sith. Então, os Jedi, obviamente, ficaram atentos com isso, ficaram preocupados, mas eles não sabiam de onde os Sith vinham. Eles não sabiam de onde eles vinham e como chegar até lá. Porque o espaço desconhecido era um lugar totalmente caótico, perturbado e muito difícil de se navegar. Então, os Jedi não se arriscariam no espaço desconhecido. E eles nem mesmo sabiam que os Siths eram de lá. Portanto, eles não sabiam e o Império Sith continuou a crescer. Mas, depois de algum tempo, aconteceu 2 eventos. A Grande Guerra do Hiperespaço e a Regra de 2. Mas, isso ficaria para outro vídeo, junto com a Era de Ouro do Sith. Pois bem, esse é o fim do vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa um like, compartilha. E eu vejo vocês no próximo vídeo e que a força esteja com vocês.